Para entendermos esse texto do capítulo 5 com mais lucidez, com mais clareza, importante se faz nós considerarmos de forma imprescindível o seguinte ponto e aspecto. O livro de Daniel segue com a chegada dos cativos de Judá, dos príncipes, nos quais Daniel e seus amigos são mencionados logo no início do livro, que leva o seu nome. Então, os primeiros capítulos do livro de Daniel, Daniel é trazido para a história como sendo um jovem, como sendo um quase adolescente, quando ele chega cativo na Babilônia. Ele chega um quase adolescente. E as principais histórias que nos são contadas, que são narradas nos capítulos 1, 2 e 3 de Daniel, são histórias em que Daniel ainda é jovem, na época da sua mocidade na Babilônia. Aqueles primeiros capítulos em que Daniel se apresenta na corte real na Babilônia, o capítulo em que aquele versículo famoso, muito conhecido, muito pregado, muito usado pelos pregadores, em que ele assenta no coração não se contaminar com os manjares do rei. Depois, os eventos da fornalha de fogo. Depois, os eventos do sonho, da interpretação do sonho de Faraó, do sonho de Nabucodonosor, da grande estátua, cabeça de ouro, o tórax de prata e os braços o tórax e braços de prata, a cintura de bronze e as pernas de ferro, aquela grande estátua, ainda Daniel jovem. Acontece que do capítulo 4 para o capítulo 5 existe um hiato temporal de muitas décadas. No capítulo 5, Daniel já não é mais o jovem do começo do livro. Esse é o ponto primordial para nós entender. Existe muitas décadas, provavelmente quase 70 anos, do início do livro, quando a gente conhece aquelas histórias em que ele interpreta o sonho do rei, em que ele, juntamente com seus amigos, Sadraque, Mesaque, Abidnego, na fornalha de fogo, que vivencia aqueles milagres e tal, Daniel já não é mais aquele jovem. Existe um lapso temporal de aproximadamente 70 anos, mais ou menos, que separa o capítulo 4, os primeiros capítulos, do capítulo 5. E durante todo esse tempo, muita coisa aconteceu. Durante todas essas décadas, muitas coisas aconteceram. Aqui, nesse período, Babilônia, segundo as profecias dos santos profetas que profetizaram, Babilônia teria um período de duração, segundo a visão profética. E o período de duração do Império Babilônico seria 70 anos. Então nós estamos... o começo do livro está no começo do Império Babilônico, capítulo 5 já está no finalzinho. Então, entre os primeiros capítulos, e que chega até o quarto, e o quinto, tem um lapso de 70 anos. Considerando que aproximadamente Daniel tinha, quando chegou na Babilônia, no máximo 15 anos de idade, mais 70, agora, nessa fase, ele provavelmente deve ter pelo menos 80 anos de idade. Pelo menos 80 anos de idade. Já não é mais aquele jovem, já não é mais aquele menino que chegou na Babilônia.
já não é mais aquele garoto, ele já é um senhor de cabelos encandecidos, já é marcado, o tempo entalhou no seu rosto as suas marcas. E o que nós entendemos também é que enquanto durou o governo do Nabucodonosor, Daniel vivenciou um período em que ele viveu uma proeminência, uma crista da onda, em que ele teve destaque, honra, privilégios, em que ele teve assim um momento de visibilidade. E o que nós entendemos a partir do texto é que conforme o Nabucodonosor foi saindo do governo e os seus sucessores foram assumir o comando, Daniel foi também ao mesmo tempo ficando meio no ostracismo, meio que no esquecimento. Então nós estamos no capítulo 5, e o rei, o corregente aqui, não é o rei, mas o Belsazar, está dando um banquete no seu palácio, e juntamente com os seus convivas, com os seus convidados ali daquele banquete, ele resolve fazer aquele banquete pagão, profano, ímpio, com os cálices, com os utensílios que a Babilônia arrancou do templo de Salomão, que trouxe, quando a nação de Judá capitulou diante do exército de Nabucodonosor, eles saquearam a cidade, saquearam o tesouro do templo, os utensílios do templo, e levaram para a Babilônia. E eles resolveram ir no tesouro e pegar aqueles cálices que eram usados, os vasos que eram usados na casa de Deus, que era usado no sacrifício do Senhor no templo de Salomão, que então fora destruído e que foi trazido para a Babilônia, e resolveram usar ali naquela cerimônia, naquele folguedo, naquela festa pagã, resolveram ali usar os templos, naquela orgia, naquela festa pecaminosa que eles estavam fazendo, resolveram usar os utensílios do templo. E então, misteriosamente, aparece uma mão que escreve na caiada da parede, na estucada da parede, e escreve ali uma frase que deixa o rei apavorado. E o rei fica atônico, perturbado nos seus pensamentos, e ele então chama os sábios, os astrólogos, os entendidos, para fazer a interpretação e a tradução daquela escrita na parede. Contudo, ninguém consegue interpretar o que ali está escrito. E ele fica ainda mais exasperado, ainda mais perturbado e desesperado, até que a rainha entra com conselho. Até que a rainha vem com conselho e fala: não, você não precisa ficar nervoso. Espera aí, calma aí. Nos tempos do teu pai, tinha um rapaz, na época do teu pai Nabucodonosor, havia no reino um rapaz, o nome dele é Beltesazar ou Daniel, e havia nele um espírito excelente, e ele resolvia os mais difíceis e complexos enigmas. Ele é Daniel. Aqui, ó. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos
E nos dias do teu pai se achou nele a luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses, teu pai. E o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o constituiu chefe dos magos e dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porque se achou neste Daniel um espírito excelente, ciência e entendimento, para interpretar sonhos e enigmas, solvendo dúvidas, o qual o rei pôs o nome Beltesazar. Chame-se agora Daniel, e ele dará a interpretação. Daniel, já agora com 80 anos, é chamado à presença do rei para interpretar o enigma da mão, da escrita da misteriosa mão na parede. Chama agora o Daniel. Daniel já avançado em idade, 80 anos de idade, lá vem o Senhor, já não é mais aquele jovem pentecostal, já não é mais aquele jovem vibrante, já não é mais aquele jovem com aqueles traços juvenis. E então, o Daniel é introduzido à presença do rei, e é onde eu quero, com a ajuda de Deus, o ponto em que o Espírito Santo me instiga a falar com vocês aqui. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel? És tu aquele Daniel? Você ainda é o mesmo? Ou você não é mais o mesmo? És tu? Nós vivemos em tempos em que tudo muda. Nós vivemos num tempo marcado pela certeza da mudança. Tudo é passível de mudança. Segundo a moderna sociologia, caracteriza os tempos em que a gente vive de tempos líquidos, em que tudo muda constantemente. A única certeza que você tem é de que as coisas irão mudar. Mas a palavra do rei, ao ser introduzido em sua presença para Daniel, és tu aquele Daniel? És tu o mesmo ou já mudou? És tu o mesmo, mas já aderiu aos tempos modernos? És tu o mesmo, ou você se amoldou às conveniências? És tu o mesmo, ou você já abriu mão dos valores em que você detinha quando ainda era jovem? Eu acredito que nós podemos crescer. Eu acredito que nós podemos nos desenvolver. Eu não estou aqui fazendo apologia ou defendendo uma espécie de estagnação mental. Uma estagnação, não, a gente tem que parar no tempo, não. As coisas podem ter o seu movimento, porém, existem coisas que devem ser preservadas em nós, para que a gente não siga, para que quando a gente seja requerido. Aí eu pergunto nessa noite, essa palavra essa palavra me confronta, essa palavra me estimula, essa palavra me atrai, porque ela me leva a fazer um comparativo entre a minha vida espiritual de hoje e a vida espiritual do começo da minha fé.
A maneira como eu adorava a Deus no começo, a maneira como eu dava lugar lá no começo, a maneira como o Espírito tinha liberdade para agir na minha vida, será que nós ainda preservamos essa essência? Essência é o que caracteriza. Essência é algo que caracteriza o que em nós é perene. Ou seja, não sofre com as mutações, não sofre com a moda, não sofre com o mote. Você pode ver, tem pessoas que seguem. Eu estou na igreja evangélica há alguns anos. Eu já vivi a era em que um bando de gente foi atrás do camarada do dente de ouro, em que um monte de gente foi atrás da história da maldição hereditária, em que um monte de gente foi atrás da dita nova unção, em que um bando de gente foi atrás de tantas coisas que vão aparecendo. Cada vez que passa, existe uma novidade no mercado da fé. Cada vez que passa tem alguma coisa no mercado da fé. Alguma novidade, alguma coisa, algum chamariz, alguma nova propaganda, algum novo discurso. Mas a palavra para o rei que precisa de uma revelação de Deus, para Daniel, não é se ele entrou na nova onda, se ele embarcou na nova moda, mas se ele ainda é o mesmo. Irmãos, passaram 70 anos, mas o que ele precisa não é de um novo Daniel, que agora está reformulado no seu discurso, mas é de alguém que ainda preserva o mesmo fogo, que preserva o mesmo poder, que ainda sabe que a resposta para a vitória é joelho no chão, é jejum, é oração, é leitura bíblica, é palavra do céu. Irmão, você pode ver, vem uma moda e vai embora, mas aqueles que estão fincados na palavra, aqueles que estão fincados na verdade, aqueles que estão enraizados nas coisas perenes de Deus, não se deixa influenciar, não se permite ser levada pela roda de qualquer vento de doutrina que bate por aí, mas ele está firme, porque ele aceitou, lá no primeiro dia foi Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus. Quem foi que você aceitou no começo? Acontece que com o passar do tempo, por isso que a palavra cronos vem da mitologia. A palavra tempo do relógio, essa palavra do tic-tac, chama cronos. Cronos é o tempo que rege a vida das pessoas no planeta. E a palavra cronos vem da mitologia, vem de um deus mitológico chamado Cronos. E Cronos é o deus que devorou todos os seus filhos. Cronos é o deus que tudo devora. Cronos é o Deus que nada é poupado diante dele. O Cronos, por isso que a Bíblia diz: aviva a tua obra no meio dos anos. O Cronos é assim, o Cronos é o tempo medido. O Cronos é o tempo que você mede. O Cronos é o tempo que te controla. O Cronos é o tempo que te consome.
Dependendo do estado de alma que você estiver aqui nessa noite, você pode estar olhando o tempo todo para o relógio e falar: meu Deus, será que não vai dar 9 horas para eu poder juntar as minhas coisas e ir embora logo? É o Cronos, porque o Cronos te consome, é o Cronos que estabelece os padrões. O Cronos é o elemento central, é o Deus que devora todas as pessoas. Irmãos, o Cronos é o Deus que está no meio da civilização moderna. E por que as pessoas cada vez mais sofrem de depressão e de ansiedade? Porque a vida delas está entranhada no Cronos, consumida pelo Cronos. Ela não tem tempo. Você pode ver, e o Cronos ele é complicado porque você pode ver, para Deus, o Cronos não respeita a Deus. O Cronos não há espaço para Deus no Cronos. Há espaço para Deus no Kairos, que é o tempo de Deus. Deus não age, irmãos, Deus age no Cronos, mas através do Kairos. O Kairos é o tempo perfeito de Deus. Como é que eu irei conseguir atravessar todo esse tempo? E quando chegar lá na frente, ainda está cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Tem pessoas que já estão consumidas pelo Cronos. Não tem mais tempo para Deus. O Cronos não tem tempo para Deus. O Cronos não se curva a Deus. Mas é o Kairos que rege a vida espiritual. Se você estiver no Kairos de Deus, qual que é a diferença? 70 anos passaram e a pergunta ecoa: você é aquele Daniel? Ou já mudou? O que daquele Daniel ainda existe nesse Daniel de hoje, de 70 anos depois? Há quanto tempo faz que você está na igreja? Quanto tempo faz que você levantou a tua mão? Como é que está a tua vida espiritual dos dias de hoje? O que daquela essência ainda opera em você hoje? O que daquele entusiasmo inicial ainda rege a tua vida hoje? Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós vamos sendo amordaçados, massacrados, exauridos, e com o passar do tempo nós vamos nos deixando levar pelas circunstâncias. Mas a palavra aqui hoje para você é: és tu aquele Daniel? O Daniel daqueles dias? Ou aquilo foi apenas um fogo de palha? Ou aquilo foi apenas uma chuva de verão? Ou aquilo foi apenas um momento fugaz e passageiro? Ou aquilo foi apenas uma empolgação momentânea e efêmera que já passou faz tempo e você não vive nada mais daquilo que você já viveu antes? Louvado seja Deus. És tu aquele Daniel? Ou aquele Daniel ficou para trás? Eu preciso daquele Daniel. O rei está dizendo: eu preciso daquele Daniel. Mas quem olha para o Daniel? Quem olha para o Daniel com 80 e tantos anos? Quem olha para o Daniel com 80 e poucos anos, olha para ele e vê as marcas do tempo no seu corpo. Olha que as marcas do tempo no seu corpo, na sua fisionomia, nos seus anos de vida, que pesa sobre ele. Mas muito embora, não obstante,
está encravado no seu semblante, na sua fisionomia, no seu aspecto, as marcas inexoráveis, as marcas implacáveis do tempo. Ainda habita nele. Xaramanabacando idelaia. A excelência, a presença. Ramanabacanto idelabasturi andecai. Glória a Deus. Eu nunca me esqueço de um testemunho que eu ouvi há muitos anos. Do novo convertido que estava cheio de Deus no meio do culto, glorificando, exaltando, falando em línguas. E um obreiro da igreja, maduro, já de muito tempo na igreja, chegou nele e disse assim: ei garoto, fica tranquilo, que com o passar do tempo isso tudo vai passar, isso é coisa do começo. Olha, eu já estou há 30 anos na igreja e hoje eu já sou um crente maduro. E eu não preciso mais cantar glória a Deus aí desse jeito. Eu não preciso mais de ficar fazendo essas coisas, não. Fica tranquilo que isso daqui um pouco isso aí passa. E ele olhou para aquele homem e disse assim: o dia que eu ficar igual a você, eu aceito Jesus de novo. Porque eu não quero perder essa essência de Deus na minha vida. És tu o mesmo Daniel ou já é outro? Ah, pastor, a gente agora está moderno. Ah, pastor, agora os tempos são outros. Eu quero saber, e o Deus que a gente serve mudou? E a Bíblia mudou? E as verdades eternas são outras também? Será que nós não temos que voltar às nossas origens? Será que nós não temos que fazer uma profunda reflexão, uma profunda análise em nós e pedir misericórdia a Deus, para que, irmãos, perceba que você recebia visitações de Deus que não recebe mais. Perceba que Deus te usava de uma maneira que não usa mais. Perceba que operava em Deus, e não é a maturidade, que a maturidade não gera crente gelado, a maturidade não gera crente carnal, a maturidade não faz isso com você, a maturidade aperfeiçoa o que já é bom. A maturidade não serve para me afastar, para me tornar frio, indiferente. A maturidade, irmãos, fala, não, mas a gente precisa ter uma certa ética. A gente precisa ter uma certa etiqueta. Nós temos que ter modos condizentes. Eu concordo que etiqueta, modos e tudo, beleza pura, meu irmão. Mas isso não pode suprimir, isso não pode sufocar, isso não pode aplacar a chama do Espírito que queima dentro de nós. Porque se a ética, se o bom comportamento for para matar o Espírito Santo, for para extinguir a presença do Espírito Santo, então essa ética não serve para nada, essa ética não passa de lixo, se é a minha teologia. Você quer ver o que complica a cabeça da pessoa? O que a pessoa começa a estudar teologia e começa a encher a cabeça de tanto conhecimento, enche tanto a mente de conhecimento, de informações, ele absorve tanto conhecimento e tantas informações, e o coração apaga o fogo. E eu vou dizer uma coisa para você: uma teologia fria, estéril. Aí eu vou falar para você, irmãos. William Seymour é o pai do pentecostalismo moderno. Ele foi o que protagonizou o avivamento da rua Azusa, em Los Angeles.
Em 1906, nos Estados Unidos, negro, filho de escravos, por causa de uma doença, quando ele era ainda criança, ele ficou cego de um olho. E eles pregavam numa igreja metodista abandonada que tinha se tornado um paiol. O púlpito dele era um caixote de tomate. E quando ele pregava a palavra de Deus, quando ele proclamava a palavra de Deus, William Seymour estudou teologia. Ele estudou teologia. O professor de teologia dele foi um homem chamado Parham. Por causa da discriminação racial, ele não podia sentar, assistir aula dentro da sala de aula, junto com os outros brancos. Então ele assistia às aulas do corredor da escola teológica. E pela janela ele tomava nota, mas dentro do coração dele havia uma chama. Eu preciso te dizer nessa noite, que se você não tiver fome, que se você não tiver sede de Deus, se você não tiver sede e vontade pelas coisas de Deus, existe algo muito errado com você. Você não pode se conformar, irmão, se der meio-dia e a fome não tiver na gente, é porque tem algum problema. Se você perdeu o desejo, eu preciso nessa noite, através dessa palavra, tocar o profundo da tua consciência. Eu tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti e que a luz do entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Eu, porém, tenho ouvido dizer que de ti podes dar interpretação e solver dúvidas. Agora, se puderes ler a Escritura e fazer-me saber a interpretação, louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho ouvido de ti. Glória ao nome do Senhor. Tu és aquele Daniel. Vamos orar nesse momento em nome do Senhor. Eu agradeço a Deus aos irmãos que estão conosco, embrenhados madrugada dentro, nessa busca pelo Senhor. Louvado seja Deus. Nós não podemos nos conformar. Nós temos que ser movidos por um inconformismo dentro de nós. Eu não me aceito. Eu não me aceito se for para servir a Deus assim, de maneira insípida e de maneira apática, sabe, anêmica. Não, eu quero servir a Deus no poder de Deus. Eu quero servir a Deus no poder de Deus. E eu sei que precisa buscar, eu sei que precisa orar, eu sei que precisa sacrificar, eu sei que precisa fazer algo mais. Eu sei que se eu ficar na minha zona de conforto, eu sei que se eu ficar, eu sei que se eu ficar de maneira passiva, nós vamos ser destroçados. Se a gente ficar de maneira passiva, nós vamos ser vencidos. Mas nós não podemos desistir. Nós não podemos arregar. Nós não podemos amarelar. Nós não podemos parar. Nós temos que seguir.
avançar, nós temos que proclamar, nós temos que resistir. Nós não estamos no meio de uma batalha perdida. Nós não estamos no meio de uma batalha perdida. Pode ver, irmãos. Por todos os meios de comunicação, eles estão infiltrando tudo que eles querem. Infiltra tudo que eles querem. Tudo quanto é coisa errada aí que eles estão querendo enfiar na sociedade, estão colocando. E a gente, nós não vamos mudar o sistema pelo sistema, nós vamos mudar o sistema de joelho dobrado na presença do Senhor. Satanás vai cair por terra, Jesus vai dar vitória, a glória de Deus permanecerá na igreja. Ele é o Deus que transforma, é o Deus que opera. Tu és o mesmo, sou o mesmo, eu estou aqui na presença do Senhor. Conta comigo, Senhor, aleluia, glória a Deus.